Olá, queridos irmãos. Continuando os estudos sobre o livro de Tiago, ele continua: Se alguém de vós sente falta de sabedoria, peça a Deus, a Ele que dá a todos generosamente e sem reclamar, e lhe será dada. Mas peça com fé, sem nenhuma dúvida, pois quem duvida é como a onda do mar agitada e impelida pelo vento. Pedir com fé, pedir sabedoria a Deus. Como é que Deus nos transmite a sabedoria, não é? Primeiro, eu tenho que ser humilde e olhar para a vida dos nossos irmãos, que já se passaram ou aqui estão presentes e que se desenvolveram como seres humanos íntegros e que nos deixou um legado, não é? Deus se faz presente através de vidas humanas. Isso é muito importante ter em mente para que eu consiga enxergar Deus em todas as pessoas e em todas as circunstâncias. Eu tenho que ter essa clareza de que em toda vida há Deus. Partindo desse princípio, eu vou buscar Deus nas obras de homens que se desenvolveram humanamente, não é? Com muito amor, com muita ética. E essa sabedoria que esses homens transmitiram está toda nos livros, não é? Na filosofia, na Bíblia. Então eu tenho que ser humilde e passar a estudar. Eu tenho que ter a consciência de que eu sou desprovido de repente num momento de um conteúdo simplesmente porque não estudei, porque não fui capaz de me deparar com um estudo ali e fazer uma análise minuciosa daquele tema, não é? Então eu tenho que realmente entender que a falta de conhecimento naquele ponto em que eu estou sofrendo, no ponto que eu estou passando por uma adversidade, ela está diretamente relacionada à falta de conhecimento. E se eu busco, não é, com um sentimento de amor, com um sentimento de devoção, o aprendizado, ele virá de forma suave, ele virá de forma mais ampla. Então é muito importante eu saber buscar o conhecimento, saber ler, saber buscar, saber abrir, estudar, fazer um estudo filosófico, não é? Também, depois de absorver aquele conhecimento, refletir sobre aquilo e procurar passar para praticar, não é? Porque mais do que ler um livro e aprender, é realmente aprender a praticar aquilo, não é? E ele continua: Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois é incoerente e inconsistente em tudo o que faz. É exatamente o que eu acabei de dizer. Se eu for incoerente e inconsistente, eu posso ler, mas são só palavras. Mas se eu procuro ser coerente com aquilo que eu estou lendo, então as coisas começam a se transformar. Existe uma prática oriental em que eu posso ser egoísta, um exemplo. Então eu tenho um problema grave de egoísmo, mas eu li que o altruísmo faz bem. Pois bem, a partir de então, eu quero ser coerente com a leitura filosófica do que o altruísmo faz bem. Então eu passo a me esforçar para ser altruísta.
mesmo sendo egoísta. E eu me esforçando para ser altruísta e praticando coisas, exercícios de altruísmo, eu começo a colher os frutos do altruísmo e começo a entender por que o egoísmo é tão tóxico, por que o egoísmo nos leva à ruína. Através desse treinamento, eu consigo compreender o valor do altruísmo e eu vou me transformando, deixando de ser egoísta. Então, a importância de ler e praticar é muito grande, é muito valiosa. Só assim nós conseguimos nos tornar mais humanos. É isso. Obrigado, sucesso.